Será que esse pequeno inversor de energia solar off-grid, pequenininho aí, na base dos 400 e poucos reais, consegue ligar um ar-condicionado splitter? Vamos fazer o teste agora, ligando esse pequeno inversor, baratinho, se eu não me engano, 600 watts nominal, 1.200 pico, numa bateria de lítio ferro fosfato, LiFePO4, 12.8 volts, saída 220 volts, onda senoidal pura, 60 Hz. Vamos ver se um pequeno inversor desse já consegue ligar um ar-condicionado e aguentar seu pico de partida. Hoje o teste aqui do canal, pessoal, como eu falei, vai ser esse pequeno inversor aqui. É um inversorzinho pequenininho mesmo, Sweep Power, de 600 watts, nominal 1.200 pico, entrada 12.8 volts e saída 220. A gente vai utilizar esse banco de bateria LiFePO4, 105 amperes, com uma BMSzinha simples, mas funcional, litocala. Acho que paguei 59, foi 60 reais nessa BMS, tá surpreendendo, tá? Você não é smart, você não mexe nas configurações, mas ela tá dando conta do recado, equalizando, fazendo tudo direitinho. E eu botei mais um balanceador ativo aqui para ajudar na equalização, que tá funcionando tranquilinho. Esse ar-condicionado aqui é um split de 7.000 ou 7.500 BTUs. Geralmente ele está com o consumo estabilizado, ele fica acima aí dos 600 watts, mas demora um pouquinho. Começa aí nos 580, por aí, depois vai subindo. Até pelo tipo da instalação dele aqui, que está adaptado aqui para a gente fazer uns testes, aí ele não fica na sua melhor eficiência. Depois ele vai aquecendo aqui e vai subindo o consumo. Mas vai dar para a gente fazer o teste. Vamos verificar aí a qualidade de um inversorzinho pequeno, que o amigo comprou um desse aí e disse: Tarcísio, eu queria saber se você consegue ligar um splitterzinho. Digo, vamos fazer o teste. Eu tenho um deles aqui e vamos testar aí para os amigos do canal. O aterramento aqui do ar não está ligado, ele é 220. Vamos fazer a conexão aqui, utilizar um vatímetro amperímetro AC. Vamos colocar um alicate amperímetro para ver na hora do pico de partida, se ele vai aguentar e quantos amperes é desse pico, e vamos testar agora para vocês aqui. Primeira etapa da ligação, pessoal, a gente ligou aqui o banco de baterias direto aqui na entrada do inversor. Ligamos aqui e agora vamos conectar o vatímetro amperímetro AC para a gente ver a tensão e monitorar aí o consumo em watts se ele der a partida e ligar o ar-condicionado. Vamos conectar aqui na saída do inversor o vatímetro amperímetro AC. Já temos aqui 232 volts. E vamos fazer a conexão primeiro aqui do ar-condicionado em uma das saídas. Vamos ver aqui. Ligar o disjuntor. A gente aqui, ó, deu sinal de vida. Entrou em stand-by. Não sei se vai dar para ver a luzinha piscando. Agora botar uma pilha no controle remoto dele para a gente ligar e ver a questão da partida. Mas antes também vamos lembrar do alicate amperímetro DC para a gente medir aqui a corrente de partida. Vamos posicionar aqui direitinho. Já posicionado aqui, a gente está com o consumo em vazio aí. Em vazio não, que ele já está ligado aqui o vatímetro e já está no stand-by do ar-condicionado. Está consumindo 0.8 amperes. Agora vamos procurar aqui o controle do ar, para a gente dar o play, o power e ver se esse pequeno inversor dá CN Sweep Power, conhecido como Sweep Power. Se ele dá partida, um inversorzinho barato, 400 e poucos reais, estoque no Brasil, link aí na descrição do vídeo, se ele consegue partir essa máquina. Agora chegou a hora, pessoal, controle remoto aqui já com pilha, para a gente dar partida aqui, tentar ligar. Vamos ver se esse inversorzinho vai ligar. Vamos posicionar aqui para ver. 1, 2, 3 e testando. Vamos ver aqui.
Vamos ver. Vamos ver se esse compressor parte. Já ligamos aqui. Ele tentou dar a partida, mas não conseguiu. Tentou dar a partida aí, não desarmou, mas não armou o compressor. Tentou puxar aí 9,1 amperes. Vamos fazer só mais um teste. Dar uma apertada aqui na entrada do cabeamento. Esse cabeamento eu não gostei muito, ficou um pouquinho folgado. Eu vou tentar ver se eu consigo apertar e se ele dá a partida ou não nesse ar. Dei uma apertada aqui, pessoal. Tirei umas roelas que eu tinha botado aqui para aumentar a pressão nesse conector. E vamos ver se muda alguma coisa desse jeitinho aqui. Agora a gente vê o consumo em vazio 0,58 amperes, sem ligar o disjuntor, sem o standby. Quando a gente liga aqui, ligando, 1 ampere. Já em standby, vamos fazer nova tentativa aqui de ligar esse ar com o inversor de 600 watts. Vamos lá? Vamos ver. Não. Toda vez que a gente tenta ligar, ele tenta lá dar a puxada e desliga o inversor. Chegou meu povo! Esse foi mais um teste do canal, mas já adianto, eu acho que eu vou ter que repetir esse teste. Antes de falar qualquer coisa, eu peguei esse inversorzinho aqui, da SweetPower, e resolvi abrir. Após o teste, cheguei aqui na oficina e digo, vou abrir e comparar com outros dois que eu tenho aqui. Um Joyfox de 800, barra 1600 pico, um Livy One de 500 barra 1000 watts pico, e descobri uma coisa interessante que, no mínimo, para matar essa curiosidade, eu vou ter que repetir o teste e vocês vão ver já em poucos segundos. Mas gostou de mais um teste aí no canal? Taca o like, taca o like. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Não deixe de participar do sorteio das estações de energia solar portáteis da Bluetooth. Como é que você faz para participar desses sorteios? Está inscrito no canal? Se torne membro. É um picolé por mês, R$ 7,99, uma vezinha por mês. Você, além de ajudar o canal a trazer conteúdos gratuitos, você também participa de vários sorteios. O canal, para retribuir essa ajuda, pega as estações de energia solar portáteis da Bluetooth que a gente testa aqui no canal e vai fazendo sorteios para os membros. Esse ano, mais 4 estações. Então, não deixe de participar. Se torne membro e escolha lá sua centena na aba assinatura no post do sorteio. Mais um avisozinho antes de você verificar o que eu descobri quando abri esse inversor. Quero dizer que tem bateria montada LiFePO4 de 200 amperes-hora com super promoção no primeiro link aí na descrição do vídeo. Vamos dar uma conferidinha no que eu descobri quando abri essa máquina comparando com as outras? Veja, pessoal, como eu tenho 3 inversores pequenos, na verdade tenho mais, mas assim, os mais parecidos, esse daqui, Joyfox 800 watts barra 1600, esse aqui, SweetPower 600 barra 1200, Livy One 500 barra 1000, e como esse inversor, dá pra ver aí que ele é bem robusto comparado aos outros, eu resolvi abrir para dar uma verificada na diferença interna. Porque esse aqui, apesar de ser 800, ele ligou uma geladeira, tem 200 watts a mais de nominal, mas que na prática deu os mesmos 600 que esse aqui dá, e potência de pico seria maior, o que seria suficiente aí para aguentar, mas é um inversor muito robusto, realmente dá 600 watts. E esse aqui, menorzinho, vocês veem que pelo tamanho esse é mais robusto. Quando eu abri as tampas aqui para dar uma comparada, se você der uma verificada na estrutura, a estrutura interna desse SweetPower, o transformador é maior, a bobina, o toroide de saída é maior, o capacitor filtro é maior. Nós temos uma pequena diferença aqui, nós temos 4 transistores aqui do lado e mais 4 aqui. A gente tem a separação aí dos diodos e transistores, alguns vêm todos de um lado, às vezes vem 4 de um lado e 2 no outro, mas no total 4, 4, 8. Nesse SweetPower tem 6 aqui do lado e mais 2 aqui. Aqui é um sensor de temperatura. Mas ao abrir, o que foi que eu notei? Eu notei que quando eu mexi aqui, fez um barulho. E aí eu vi que a conexão do cabo de 12 volts tinha essa folga aqui.
Eu não sei se isso foi o determinante para na hora do pico faltar corrente, faltar para ele não ligar, mas no mínimo eu vou ter que repetir o teste por causa dessa folga que veio aqui, ó, na conexão positiva dos 12 volts. E aí eu já vou aproveitar o teste, vou apertar bem e fazer o teste com essa conexão apertada. E se não ligar, eu vou fazer o teste também botando um banco de capacitores de 12 volts aqui nele também e vamos ver se ele liga ou não. E aí todas as dúvidas vão ficar sanadas sobre a capacidade de ligar o ar com esse inversor de 600 watts real, 1.200 nominal da SweetPower, porque é um bom inversor de estrutura. No mínimo, eu esperei que ele ligasse tranquilamente esse ar. Então, vamos ter que fazer mais uns testezinhos. E por que você não fez? Porque estou gravando esse vídeo agora, mais de 7 horas da noite, essa parte aqui, que foi quando eu cheguei depois do teste, e aí foi que eu verifiquei isso aqui ao abrir a tampa. Então, hoje não teria mais como fazer e colocar no mesmo vídeo. Aí eu vou tentar fazer um vídeo adicional com esse teste, com a conexão apertada e o banco de capacitores, beleza?